E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou resolver com vocês um exercício sobre funções. Esse exercício é um exercício que eu postei como um desafio nas redes sociais da Matemática Como Ela É. E falando em redes sociais, se você ainda não segue as redes sociais da Matemática Como Ela É, você está perdendo aí uma oportunidade de estudar matemática. Eu tenho perfis aí chamados, todos eles, a Matemática Como Ela É, no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no TikTok. E além disso, tem o blog chamado A Matemática Como Ela É, que o endereço é amatematica.blogspot.com e lá tem 75 postagens sobre diversos assuntos de matemática. Você pode acessar esse blog e dar uma conferida no material que tem lá, porque é bastante coisa e com certeza vai te ajudar no estudo de matemática. E as postagens do blog estão aumentando, né? No momento que eu estou gravando esse vídeo tem 75, mas a ideia é continuar sempre postando para que tenha cada vez mais postagens lá sobre cada vez mais assuntos para que a gente possa ampliar o alcance do blog para que mais pessoas possam se beneficiar desse material totalmente gratuito que vai estar por lá, beleza? Bom, voltando aqui no exercício, né, falei sobre as redes sociais porque é bem interessante e vai ser legal, você vai ver se você acessar e dar uma olhadinha nas postagens das redes sociais, né? Então, voltando aqui para o exercício, nesse exercício eu vou apresentar para vocês uma função que é uma função, entre aspas, um pouco diferente, a gente não está acostumado a ver funções com esse tipo de definição, e ela tem um nome até, já já eu conto para vocês. E também vamos ver a questão de pegar uma função e aplicar a função em um determinado número e também ver a história do contradomínio, né? Qual a informação que o contradomínio de uma função nos traz, ok? Então vamos lá, vamos ler o exercício aqui e vamos resolvê-lo. Ele diz assim: considere a função f de r em z, aqui o r é o conjunto dos números reais e o z é o conjunto dos números inteiros, tá? E a função f está definida assim: f de x é o maior inteiro menor ou igual a x. É correto afirmar que. Então, antes de passarmos para os itens A, B, C e D, para ver qual deles é o correto, vamos pensar um pouco nessa função. Vamos aplicar ela em alguns números para que a gente possa entender como ela funciona, tá? Então, vamos lá. Vamos aplicar ela aqui, por exemplo, em 1,5. Qual é f de 1,5? Essa função diz o seguinte: f de x é o maior inteiro menor ou igual a x. Então, f de 1,5 é o maior inteiro menor ou igual a 1,5. Bom, eu tenho aqui uma infinidade de inteiros menores que 1,5. O 1 é menor que 1,5, o 0 é menor que 1,5, o menos 1 é menor que 1,5 e assim por diante. E eu quero pegar então o maior deles. Eu quero o maior inteiro que é menor que 1,5. Então qual é o maior inteiro que é o menor que 1,5? É o 1, certo? Então f de 1,5 é igual a 1. Vamos ver mais um caso aqui. Se eu pegar, por exemplo, f de menos 5,2. Quais são os números inteiros menores que menos 5,2? O menos 6 é menor que menos 5,2, o menos 7 é menor, o menos 8 e assim por diante. Observe uma coisa, o menos 5 não é menor que menos 5,2. O menos 5 é maior, certo? Se você desenhar esses números ou representá-los na reta real, você vai ver que o menos 5 vai estar à direita do menos 5,2. Então ele é maior, ok? Então qual é o maior inteiro menor que menos 5,2? É o menos 6, né? O primeiro dessa lista que eu falei, né? Menos 6, menos 7, menos 8. O menor, o maior inteiro menor que menos 5,2 é o menos 6, beleza? Então é assim que essa função funciona. E a gente pode perceber uma coisa, por meio desse raciocínio, é que cada número real vai estar associado a um único número inteiro, né? Porque olha só, a gente tem aqui ó, que essa função ela sai de R e vai para Z, certo? Então, os valores que f assume, toda vez que eu aplico f em algum número real, o resultado sempre vai ser um número inteiro, né? Então, se o contradomínio é um número inteiro, então os valores de f todos serão inteiros. F de algum número não pode ser um número que não seja inteiro, certo? Então,
observando isso e também vendo que para cada real, número real, eu vou ter um único inteiro, né? Ele vai estar associado a um único inteiro. Então, f definida dessa forma realmente é uma função, certo? Ela é uma função. Então, a gente já pode descartar essa opção aqui, ó. F não é uma função. Então, isso não está correto, porque f é uma função. Então, essa afirmativa aqui está errada, certo? Então a gente já eliminou essa aqui só pelo fato de pensarmos em como essa função funciona, como essa relação funciona a princípio, né? Ela de fato é uma função. Cada número real está associado a um único número inteiro. E aproveitando isso, a gente consegue ver se o item A está correto. Olha só, o item A diz assim, ó, f de π menos 3 é igual a 0,1415 e segue adiante dessa forma. Olha só, o f de π tem que ser um número inteiro, não é? Porque o contradomínio é o conjunto dos números inteiros. Então, f aplicado em um número sempre tem que ser um número inteiro. E aqui desse lado, ó, aqui no item A, eu tenho uma diferença de números inteiros. f de π vai dar um número inteiro menos 3, que é um número inteiro. Então, essa conta nunca vai poder ser um número com vírgula. Quando eu faço operações de soma e subtração e até mesmo multiplicação entre números inteiros, o resultado sempre é inteiro. Então, essa afirmação aqui está errada, né? Ela não é correta. Então, f de π menos 3 não vai dar 0,1415. Então, a afirmação errada, né? E eu posso resolver isso daqui justamente olhando para o contradomínio, sem fazer nenhum tipo de conta. Isso já resolveria o problema. Mas se eu observar bem aqui, quanto que vai dar o f de π? Vamos até escrever aqui, ó. Quanto dá o f de π? O π é 3,1415, né? É um número irracional e segue aí com infinitas casas decimais. Ele não é uma dízima periódica, né? Mas ele é maior que 3, né? Então, qual é o número inteiro, o maior número inteiro menor que 3,14, né? Ou que o π? É o 3, né? Então, f de π dá 3. Então, f de π, que é 3, menos 3 daria 0. Não esse número que está ali, o 0,1415, né? Beleza, então sobraram agora os itens B e C. Vamos ver qual deles está correto. Vamos para o B. O B diz o seguinte, f de menos 0,5 é igual a f de menos 0,01, que é igual a 0. Será que o f desses dois números dá 0? Não, não dá zero. Por quê? Porque o zero é maior que menos 0,5 e também é maior que menos 0,1. E a função diz o seguinte, eu estou atrás do maior inteiro menor que o x. f de x é o maior inteiro menor que o x. Então, o resultado sempre vai ter da função, né? Sempre vai ter que ser um número menor ou igual quem está dentro da função. Então, o f de menos 0,5 e o f de menos 0,01 não pode ser zero. Eles, na verdade, o f f aplicado nesses dois números, na verdade, é o menos 1, certo? Não é o zero, ok? Então, essa afirmação também está falsa. Ela é falsa, né? Ok. E aí sobrou o C. Então, se eu tenho uma verdadeira, claramente esta é verdadeira, né? O item C é a afirmação correta. E é mesmo, né? f de 1,3 dá 1, porque o 1 é o maior inteiro menor que 1,3. E o 1 também é o maior inteiro menor ou igual que 1,99. Eu estou falando aqui, né? Maior inteiro menor, só que é menor ou igual, né? Então, só para a gente deixar claro isso, por exemplo, se eu fosse calcular f de 1, que é um número que não tem vírgula, né? Isso aqui daria 1. Por quê? Eu estou procurando o número inteiro tal que ele seja o quê? Né? Ele é o maior número inteiro menor ou igual a x. f de x vai ser isso aí, né? Então, f de 1 é o maior inteiro menor ou igual a 1. É o próprio 1, né? O 1 é menor ou igual a 1, ok? Então, é isso daí. Então, nós temos aqui o item C como a afirmação correta, ok? E para a gente terminar esse vídeo, qual é o nome dessa função? Essa função ela tem um nome, ela é chamada de função maior inteiro ou função piso, também é um outro nome que aparece. Eu
quando eu encontro com essa função aí nos livros, geralmente eu encontro ela, pelo menos livros em português, como função maior inteiro. E ela tem até uma notação, né? Então, nesse caso aqui, só para a gente escrever, ó, vou colocar aqui f é chamada de função maior inteiro. Muitas vezes ela aparece com esse nome, às vezes também com o nome de função piso. E olha só a notação dela, né? Ela é denotada assim algumas vezes, ó. F de x aparece assim, ó. Opa, deixa eu colocar o igual aqui. Igual. Opa, fiz errado. Assim. O x entre esses dois símbolos aqui. Eles lembram um pouco o colchete, mas eles não têm aquela dobrinha da parte de cima, só tem a da parte de baixo. Então, essa função é denotada assim muitas vezes, né? Ela vai pegar o x e vai levar no maior inteiro menor ou igual a x, certo? Então, essa é a função maior inteiro e é assim que a gente resolve esse problema, né? E às vezes essa função não aparece assim como uma função de R em Z. Ela aparece também como uma função de R em R. Não tem nenhum problema nisso, porque né, o contradomínio é o conjunto onde os valores da função estão. Em particular, os valores da função vão ser todos inteiros, mas a gente sabe que o conjunto dos inteiros está contido dentro de R. Então, se eu tivesse escrito aqui no lugar do Z, se eu tivesse colocado R, não estaria errado e a função estaria definida da mesma forma, tá? Só que aqui, né, não daria para resolver esse item A só olhando o contradomínio, ia ter que calcular o f de π. Mas também, né, não é algo que ia fazer muita diferença. Mas eu coloquei aqui z só para ficar uma coisa diferente, né, de R em Z. A gente também às vezes é acostumado a ver muito assim, né, funções de R em R, né, um intervalo em R. Mas a gente pode construir funções das mais diversas formas aí, né, N em R, R em N, e brincar com conjuntos aí, até com conjuntos que não são conjuntos numéricos, né? São conjuntos de outros conjuntos, com outros objetos diferentes, tá? Isso é possível também. A matemática ela é muito variada nesse assunto de funções e muito interessante também. Então é isso aí. Aqui está o exercício resolvido, como eu havia postado que eu ia fazer, né? Resolver o exercício. E não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar esse vídeo com seus amigos que estão estudando matemática, tá? Porque com certeza esse vídeo tem informações interessantes que podem ajudá-los no estudo de funções principalmente, tá? Então é isso aí e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!